Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Sutta Goswami disse: assim, o sábio entre os deuses, Narada, confortavelmente sentado e aparentemente sorrindo, dirigiu-se ao Rishi entre os Brahmanas, Vedavyasa. Dirigindo-se a Vedavyasa, o filho de Parasa, Narada perguntou: acaso está satisfeito por identificar o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Tuas perguntas foram completas e teus estudos também foram bem executados, e não há dúvidas de que preparaste uma grande e maravilhosa obra, que é repleto de todos os tipos de episódios védicos, elaboradamente explicados. Delineaste por completo o tema do Brahman impessoal, bem como o conhecimento decorrente. Como podes estar descontente a despeito de tudo isso, pensando que deixaste algo pendente, meu caro Prabhu? Shri Vyasadeva disse: tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo, não estou tranquilo. Pergunto-te, portanto, sobre a causa fundamental de minha insatisfação, visto que és um homem de conhecimento ilimitado, já que fosse gerado daquele Brahma, que é autogeno, sem pai nem mãe, mundanos. Meu Senhor, todos os mistérios te são conhecidos, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material, e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, que é transcendental aos três modos da natureza material. Assim como o Sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos três mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a super-alma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência sob votos e regulações disciplinares. Shri Narada disse: na realidade, não difundiste as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada inútil. Embora grande sábio, tenhas descrito amplamente os 4 princípios que começam com as ecuções religiosas, não descreveste as glórias da personalidade suprema, Vasudeva. Aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fosse um local de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas todo perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não obtêm nenhum prazer ali. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, da fama, das formas, dos passatempos e dos demais atributos do ilimitado Senhor Supremo é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização desorientada desse mundo. Tais literaturas transcendentais, mesmo se compostas imperfeitamente, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. O conhecimento da autorrealização, embora livre de toda afinidade material, não parece bom caso desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual é então a utilidade das ações fruitivas, que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se elas não são empregadas no serviço devocional ao Senhor? Ó Vyasadeva, tua visão é completamente perfeita, tua boa fama é imaculada, estás firme no voto e situado em veracidade, e assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas em geral se libertem de todo o cativeiro material. Qualquer coisa que desejes descrever discrepante em algum ponto de vista do Senhor, simplesmente produz reações, em diferentes formas,
nomes e resultados, para agitar a mente, assim como o vento agita um barco que não tem ancoradouro. As pessoas em geral possuem uma inclinação natural para o desfrute, e tu as estimulaste nesse sentido. Em nome da religião, isso é realmente condenado e bastante desarrozoado. Por serem orientadas sob tuas instruções, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importunarão com as proibições. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades da felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão assim bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair, enquanto está no estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal-sucedida. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Pessoas de fato inteligentes e de inclinação filosófica devem esforçar-se apenas por esta significativa finalidade, a qual não é obtenível mesmo que se vagueie desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patala. Quanto à felicidade obtida do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente no decorrer do tempo, assim como no decorrer do tempo obtemos misérias, apesar de não as desejarmos. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia, de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material, como os outros, os trabalhadores frutivos e os demais. Porque uma pessoa que tenha uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor, não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente desse êxtase. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo, e ainda assim está a parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele. Nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso. Eu apresentei apenas uma sinopse. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo é capaz de conhecer a superalma, a personalidade de Deus, porque estás presente como a porção plenária do Senhor. Embora sejas não nascido, apareceste nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreve, portanto, os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, o mais vividamente possível. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poemas seletos. Ó Muni, no milênio passado nasci como filho de certa criada que se dedicara ao serviço de Brahmanas, que seguiam os princípios do Vedanta. Enquanto viviam juntos durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em seu serviço pessoal. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era autocontrolado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais do que o necessário. Apenas uma vez, com sua permissão, eu comi os restos de seus alimentos e, por fazê-lo, todos os meus pecados foram erradicados de imediato. Estando assim ocupado, tornei-me puro de coração, e naquele momento a própria natureza dos transcendentalistas se fez atrativa para mim. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna, e assim, ouvindo com atenção, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável, e conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância
que eu havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Assim, durante 2 estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteradas glórias do Senhor Hari. Quando o fluxo do meu serviço devocional começou, as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam. Eu estava muito apegado àqueles sábios, eu tinha um comportamento gentil e todos os meus pecados foram erradicados no serviço a eles. Dentro de meu coração eu tinha firme fé neles, eu subjuguei os sentidos e os segui estritamente com o corpo e a mente. Como estavam de partida esses Bhaktivedantas, que são muito bondosos com as almas deploráveis, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Antes desse conhecimento confidencial, pude entender claramente as influências da energia do Sr. Krishna, o conhecedor, o mantenedor e o aniquilador de tudo. Conhecendo isto, pude-se voltar a ele e encontrá-lo em pessoa. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Ó boa alma, não poderia algo aplicado terapeuticamente curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, essas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Qualquer trabalho que se faça aqui nessa vida para satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor, e aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Enquanto uma pessoa executa deveres de acordo com a ordem de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Cantemos todos a glória de Vyasadeva juntamente com suas expansões plenárias, Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora, sob a forma de representação sonora transcendental, a suprema personalidade de Deus Vishnu, que não tem forma material. Assim, ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-se primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor como inculcado das partes confidenciais dos Vedas. Após o que me dotou de opulências espirituais e então no seu íntimo serviço amoroso. Então, por favor, descreve as atividades do Senhor Todo-Poderoso, que aprendeste por seu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos e, ao mesmo tempo, mitigará as misérias da massa de pessoas comuns, que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias. Nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 5º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada apresenta instruções sobre Srimad Bhagavatam e Vyasadeva. Hare Krishna.